Shalom, Ramalek, Adir e Alro para todos. Uma boa noite. Uma boa noite para todos. Um pouquinho atrasado, né? Mas tá tudo bem. Ninguém vai fazer eu perder o emprego, vai? Né? Nós vamos agora fortemente começar o nosso estudo, né? E agradecendo, né, a presença de todos que estão conosco aqui, né? Sempre agora aí uma musiquinha boa, né? Louvando ao Eterno, né? Nós iniciamos agora mais um sábado de estudo. E o assunto de hoje é sensacional, não é? Eu quero já agradecer a todos que estão conosco ao vivo, não é? E aqueles que irão ainda também chegar, não é? Mandando a Shalom para todos, Gesiel Machado, não é? Antônio Inocêncio, José Soares. Tive aí um pequeno problemazinho aí de atraso, realmente, porque a gente fazendo a barba, aí deu um cortezinho por aqui, o negócio não queria estancar não. Entendeu? Mas tá tudo certo, ok? Né, amados? Então o assunto de hoje é: qual foi a invenção e quem foi, né, para tornar o Messias uma divindade real? Será? Ou pagã mesma? Eita, nós vamos ver hoje, né? Quem foi o inventor do tal Messias divino, né? O Messias Altíssimo? Nós vamos saber hoje, né? Vamos saber hoje, não é verdade? E temos que estar preparado para isso, né? Você já está preparado aí para ouvir hoje o trabalho? Jennifer, Shalom para você, Jennifer. Boa noite, tá? Obrigado. José Soares também, Shalom. Antônio Inocêncio, que de inocência não tem mais nada, de inocente mais nada, tá sabendo tudo, né, Antônio? Um abraço aí para vocês, tá? Então o assunto de hoje é: qual foi a invenção e quem foi o inventor do tal Messias divino que todo mundo está adorando aí com o nome de Jesus, Yeshua, Yeroshua, Yahut, Yahushua, os Shuas da vida, né? É hoje, né? Que nós vamos saber quem é esse, né? Mas antes da gente começar, vamos aproveitar logo para mostrar o nosso mascote, Faísca e Fumaça, tá certo? Que não gosta de paganismo, de mentira, de interpolação, não é? De sujeira escritural. Quando aparece alguma coisa, a gente já sabe. Faísca e Fumaça, os mascotes, né? Os nossos promotores de justiça, tá? Entra em ação com tudo, é lapada para tudo que é lado, certo? Então, aqui também nós não vamos perder tempo, né? Para mostrar o martelo de Moro, né? O Moro escritural, tá certo? E para dar a sentença, né? Na palavra, né? Porque não tem mais, não tem vai pra cá, capítulo e versículo, aí o martelo de Moro do poder vem e tá certo? Dá-lhe lapada aí no paganismo, tá certo? Então já sabe, né? Se tiver paganismo, não tenha medo não, viu? Faísca que Fumaça vai estar lá hoje, viu? Tá certo? Ok? Um abraço para todos vocês, né? E uma boa noite. Rodrigo Cerati também, boa noite. Adão Ramos, que não é o Adão do Antigo Testamento, né? Esse é Adão. De lá é Adão macho, né? E tem Adão fêmea, seria assim, né? Mas Adão, um abraço para ti aí, tá? Obrigado, Rodrigo também, e a todos que estão aí conosco. Então, qual foi a invenção e o inventor, né? Para tornar o Messias, o tal Messias, Salvador divino? Olha só. Será ou será pagão mesmo? Vamos ver, né? Vamos ver, né? Hoje vamos ver, né? Vamos ver o que é que vai acontecer, né? Helenice Silva, boa noite também. Carlos Ruth Cunha, também boa noite. Então vamos lá, vamos iniciar o nosso estudo, né? Que hoje está prometendo, ok? Vamos lá. A gente vai falar etimologicamente da palavra divindade, né? Porque é muito usado aí no costume linguajar, não é? E no costume da questão do Novo Testamento, né? Vamos ver se essa palavra ela é sadia ou se não é, não é? Então vamos lá, quiseram formar um Messias de divindade, um Altíssimo, não é? E muitos dizendo que ele é o próprio Altíssimo ou o próprio Deus, como chama a teologia, como chamam o cristianismo, não é? Então vamos lá falar de divindade. No hebraico, a palavra em verbo
é Gaboá ou Gaborá, né? Significa alto, exaltado, elevar-se. Este verbo aparece 38 vezes na escritura. Tem um cognático no acadiano, aramaico, árabe, né? Seus paralelos ao adjetivo, né, aparece 24 vezes, né? A raiz neste adjetivo do verbo gaboá ocorre em todos os períodos do hebraico bíblico, tendo o significado de alto, o exaltado em posição, o mais alto, o que está acima de nós, não é? Tem muitas palavras aí que está sendo usada pelo aramite, né, pelo chamado hebraico moderno, né, pelo aramite, né, com declínio para o grego, como a palavra, né, altíssimo por Elohim, né, como é muito usado, e muitos usam Elohim, mas Elohim não é a palavra em si pura, a primeira palavra, né, e nem Ulhim. Muitos estão usando aí Ulhim, botando o nome do Eterno. Não. Ulhim, Ul faz parte das vogais, das primeiras vogais, né? Ul, Al, Il, Ol e El. El é a última vogal semítica, tá certo? Então esse Ulhim e esse Elohim ainda não é a palavra original. É Gaborá. Seria Yahweh Gaborá, entendeu? Que é o mais, é o que está acima de nós, entendeu? É o exaltado, né? Em posição, o mais alto. Tá entendendo agora? O que está sobre mim e sobre você, tá certo? Então vamos lá. Ainda no hebraico, não é? Ainda no hebraico, vamos lá, vamos passando aqui para nós chegarmos lá. Em substantivo, Gaboá significa majestade, aquele que tem, né, o poder, que tem autoridade como um soberano, entendeu? Então a palavra Gaboá, certo? Gaborá. No grego, a palavra divindade, né, vem de Theostes, significa divindade, que ocorre em Romanos 1:20, é derivado de Theos, o deus grego Zeus, né, como todo mundo já sabe, né? Então já sabe que divindade é derivada de Theos, já vai logo uma lapada de mascote aqui, né? Porque, né, divindade, você chamar divino, divindade, vem de Theos. E quem é Theos? É o Zeus grego lá da Grécia, tá certo? Também origina-se Theo divino, né? Aonde pela Septuaginta, a primeira tradução lá, né, em seus escritos, usou divindade em contraste com divino. Então a palavra divindade não faz parte do hebraico, tá certo? Não faz parte do hebraico original. Então vamos lá pegar mais uma vez faísca e fumaça aqui. Eita, é lapada hoje, viu? Tá certo? Vamos pegar logo faísca e fumaça, né? E dar logo uma lapadinha nele, porque o negócio é sério, né? Então vamos lá, mais avante, vamos lá. No latim, a palavra divindade significa seres supremos e deuses. Em religiões politeístas, muitos deuses. Quer dizer, observa bem como é a etimologia. A palavra divi, que vem de divino e divindade, né, é uma variante de deva. Na mitologia persa, demônio com a cabeça de gato, chifres e casco. É só lapada. Faísca e fumaça já trabalhando já como nunca, né? Então a palavra divindade divino não é sadia para relacionar-se ao Altíssimo, ok? Aminã? Não é? É um derivado de div, né? De deva, mitologia persa. Mas o que é uma divindade, né? Divindade, segundo quem nela crê, algum ser sobrenatural mitológico com poderes especiais, superiores, criado espontaneamente ou por outra divindade, cuja imagem muitas vezes é tida como semelhante à do homem, né? Cultuado é tido como santo, divino ou sagrado e ou respeitado por seres humanos. Normalmente, as divindades são percebidas como superiores aos seres humanos, tá? Controlando, sendo superior à própria natureza. Então veja bem, nós não podemos misturar divindades para com o Altíssimo, né? Já porque a palavra ela é blasfêmica, ela é pagã, tá certo? E não é mitológico. O Altíssimo, que criou todas as coisas, não faz parte da mitologia, só os deuses, tá certo? Então divindade, divino, vem de paganismo. Ainda mais querem fazer o Messias lá ser divino, né? Divindade. Então vamos lá, presta bem atenção para a gente chegar lá, né? Divindades assumem uma variedade de formas, mas são frequentemente antropomorfas, né, ou zoomorfas. Uma divindade pode ser masculina, feminina, hermafrodita ou neutra, né, mas é usualmente imortal.
Isto é uma divindade, tá certo? Então tá errado chamar o Altíssimo de divino, né? Agora, para o Messias, vamos ver se ele é divino mesmo, né? Se for, a gente... não é? Vamos lá. Mas o que é um ser mitológico, né? Os personagens principais nos mitos são geralmente deuses ou heróis sobrenaturais, com histórias sagradas ou mitos, e também podem ser consideradas fábulas. São muitas vezes endossados pelos governantes e sacerdotes, intimamente ligados à religião, tá certo? Na sociedade em que é divulgado, um mito é geralmente considerado como um relato verdadeiro de um passado remoto. Na verdade, muitas sociedades têm duas categorias de narrativas tradicionais: históricas verdadeiras ou mitos, e as históricas falsas ou fábulas. Mitos geralmente estão ambientados em uma época antiga, quando o mundo ainda não tinha atingido sua forma atual, e explicam como o mundo atingiu sua forma atual e como os costumes, instituições e tabus foram estabelecidos, não é? Os mitos são também encontrados em tempo, ou seja, em um tempo indefinido e intemporal, tá? Ajustando-se assim ao pensamento, né, para ilustrar de qualquer sociedade. Os termos mito e mitologia são comumente empregados para ilustrar histórias de uma ou mais religiões, como algo falso ou duvidoso, tá certo? Então se liga o que é mito, tá? Tá certo? O que é divindade, falso ou duvidoso. Vamos lá. E muito embora quase todos os dicionários incluam a definição, a palavra mito nem sempre implica uma história falsa, mas também não verdadeira. Então fica em cima do muro, né? A mitologia sobrevive no mundo moderno através de lendas urbanas, mitológicas, científicas e muitas outras maneiras. Isso aqui é para você entender mais ou menos de onde vem a divindade, div, né? Entendeu? A deusa persa, não é verdade? E aí os seus declínios para a nossa língua, né? Agora nós vamos começar, né, a entrar no básico, né? Quem foi que inventou a história inventada, e quem foi que inventou do tal salafrário Messias lá do Novo Testamento ser divino, que o povo está se ajoelhando, adorando a ele, ainda no erro, dando o nome a ele lá, o personagem Jesus e qualquer outro nome, está botando ele acima do próprio Altíssimo, o Eterno, que fez todas as coisas. Você já observou isso? Já observou? Não é verdade? Então está querendo as pessoas, o cristianismo, os teólogos, os biblistas, os pais da igreja, têm acrescentado ao tal Messias um poder aquisitivo maior do que o próprio Eterno. Você já pensou nisso? Já viu? Ainda falando no Pega Nisso, tá aqui, ó. Eita, lapada! Porque a turma só diz para lá, ai meu Jesus, ai meu Yeshua, ai meu Yahushua, ai meu Yahushua, ai meu Jesus, meu Jesus. Só é tudo aqui. Esquecendo que o Altíssimo é a autoridade máxima. E todo mundo está comendo, né, das canetinhas dele. Você sabe quem é, né? Nós vamos falar quem é, né? Você sabe quem é? Sabe não quem é não? Você vai saber hoje, tá? Nós vamos falar de um cidadão que para muitos não é conhecido, até quem está dentro da igreja ou quem está fora, tá certo? Que é o chamado pai da igreja. Eita, os pais da igreja. Mas nós vamos relatar de um, né? De um desses salafrários do Novo Testamento, tá certo? Entendeu? Que começou a divinizar, né? A fazer com que esse tal personagem chamado de Messias seja um Deus, seja um divino, um Altíssimo. Sabe quem foi? Foi ele, Justino. Nunca ouviu falar dele não? São Justino? Sabia não? Vamos ler, né? Quem é esse São Justino? Nós vamos saber quem é ele, né? Vamos falar também de um diálogo muito bom que ele teve no passado com um judeu, né? Com um Yahudim, Justino de Roma. Vamos lá falar? Vamos saber quem é ele, né? Porque é importante vocês saberem quem é Justino. Tá certo? Vamos lá. Vamos lá mais avante. Introdução à vida de Justino. Olha, a julgar pelos nomes, né? A julgar pelos nomes. Aqui. Subiu demais. A julgar pelos nomes de seu pai, Prisco, seu avô Báquio e de seu próprio, Justino não é de origem judaica ou Yahudim, tá? Embora nascido na Samaria, no cabeçalho de sua Apologia 1.1, ele nos fornece detalhes de sua origem.
ao imperador, em prol dos homens de qualquer raça que são injustamente odiados e caluniados. Eu, Justino, um deles, filho de Prisco, que foi de Báquio, né, natural de Flávia Neápolis, na Síria, Palestina, compus este discurso e esta petição. Palavra de Justino. Então ele não era Yahudi não, tá? Era padrezinho, tá certo, viu? Lá da canetinha, tá certo? Flávia Neápolis foi fundada em 72 de nossa era por Vespasiano sobre a antiga Siquém. A cidade existe hoje sob o nome de Naplusa, tá certo? Não se deve esquecer a importância deste sítio geográfico para a história, não é? Religiosa de judeus e cristãos. Foi em Siquém que o Altíssimo, Deus, né, aparece a Abraão e este lhe dedicou a um altar. Está lá em Gênesis, Bereshit 12, 6, 7. Né? Ali se conservava a memória de um poço de Jacó, junto ao qual o tal Jesus dialogou, segundo lá o relato cristão, com a samaritana. Tá certo? Está lá em João 4, 5, 6. Foi em Siquém que Yahushá, Josué, reuniu a grande assembleia de tribos, a grande reunião, para ratificar o acordo, a aliança entre o Altíssimo, não é, como o cristianismo chama Deus, e seu povo. Está lá em Yahushá, Josué 24, tá certo? Outro dado indicativo que Justino não era de origem judaica é que não conhecia o hebraico e não sofrera nenhuma influência do ambiente samaritano, nem mesmo era circunciso. Eita! Lapada de faísca e fumaça. Hoje eles estão afiados. Estão afiados. Estão afiados igual o Prestobaba que me cortou aqui. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos descendo aqui. Outro dado indicativo de que Justino não era de origem judaica é que não conhecia o hebraico. Nenhuma influência do ambiente samaritano. A data de seu nascimento deve ser situada por volta do ano 100 DCV, eu chamo DCV, depois do Cristo Velho. Sua conversão ao cristianismo parece ter ocorrido por volta de ano 132. Seriam duas razões principais desta conversão: o desencanto com as filosofias que não lhe proporcionavam a saber tão procurado e corajoso, enfrentando da morte para os cristãos. Quer dizer, Justino foi aquele que fez de tudo pelo cristianismo, viu, meu amigo? De tudo pelo cristianismo. Ele fez de tudo, mas você não sabe que ele inventou, que ele passou por cima da escritura, que ele desacatou o eterno, tá certo? Desacatou os Yahudim, tá certo? Com a sua ideologia. E você vai saber hoje. Aqui está uma temática sensacional de Justino e suas obras nessa apostila, tá? Então nós vamos passar aqui, vamos começar no gorduroso, né? Porque eu não vou passar aqui 3 horas dando estudo, não é? Então vamos lá, vamos aqui para o gorduroso. O gorduroso é que é bom, né? Ali, mas essa gordura que ofende, não, gorduroso na palavra, né? Vamos lá. Vamos agora pegar, além dos textos que nós temos relatados aqui, separamos alguns, né, para a gente falar quem é Justino e o que Justino, assim, influenciou o cristianismo e está influenciando a muitas pessoas a estarem na cegueira espiritual, na fé cega, tá certo? Como o cristianismo é. E agradecendo aos apologéticos, né? Os apologistas, né? Os biblistas, né? Os teólogos, né? Que espiritualizam, né? Fazem a ideologias, né? Da história dos capítulos e versículos para fazer crescer o tal cristianismo que está aí presente aí no mundo afora, né? Pelos pentecostais, anabatistas, presbiterianos e companheiros. Peraí, deixa eu pegar logo faz fumaça aqui, porque o negócio é sério. Eita! Faz fumaça está virado. Vamos lá, vamos citar, né, alguns trechos de Justino e vamos ter uma referência ao que ele fala sobre o cristianismo, não é? Vamos lá, vamos mais avante, vamos lá. Palavra de Justino: citar-vos-eis passagem das Escrituras e não pretendo oferecer-vos discursos retoricamente preparados, pois não tenho talento para tal coisa. Deus, eu vou dizer como está no texto, tá? Porque eu sei que Deus é uma palavra blasfêmica, ok? Entendo. Deus apenas me deu
apenas me deu graça para entender, outro ídolo, as escrituras de serem recompensa ou inveja. Convido a que todos participem desta graça, para que eu não tenha de prestar contas disso no julgamento, em que Deus, Criador do universo, nos julgará por meio do Senhor Jesus Cristo deles. Está no Diálogo 58:1. Fazendo menção ao Antigo Testamento. Preste bem atenção. Esse relato que eu vou falar aqui, ele estava fazendo menção ao Antigo, para querer provar que o Messias é divino lá do Novo. Então vamos ver, né? Ele teve um diálogo com um judeu de época chamado Trifão, tá certo? E esse Trifão também foi, em algumas coisas, levado por Justino a um erro, mas também foi contradizente a muitos pensamentos do próprio Justino. E é isso que nós vamos ver aqui hoje, nesta noite, ok? Trifão, o judeu, faz o seguinte questionamento do comentário às formalizações de Justino. Presta bem atenção. Vamos lá. Diz-me, porém, vós realmente, isso aqui é palavra de Trifão, viu? Trifão. Confessais que a cidade de Jerusalém será reconstruída, e esperai que aí vosso povo irá reunir-se. Alegra-se com Cristo, com os patriarcas, ou profetas e os santos de nossa descendência, e até com os prosélitos que viveram antes da vinda do vosso Cristo? Uma pergunta ele está fazendo, Trifão, viu? Ao Justino. Ou chegaste a essa conclusão somente para dar impressão de que ganhavas de nós a todo custo na discussão? Está lá no diálogo dele com o Trifão, né? 80.1, tá certo? Aí Justino responde a ele, presta bem atenção, vê que coisa linda. De minha parte, eu e alguns outros cristãos de mentalidade correta, não só admitimos a futura ressurreição de carne, ou da carne, mas também 1000 anos em Jerusalém reconstruída, embelezada e aumentada, como o prometem o profeta Ezequiel, Cosóquio e Yoshiarro, Isaías e outros profetas, né? Está lá ele falando isso no diálogo 80.5. As raízes das crenças em um reino glorioso, em parte natural e em parte sobrenatural, encontram-se nas esperanças dos judeus em um Messias temporal no Apocalipse. Olha lá, judaico. Olha, não confunda Apocalipse do Novo Testamento com os Apocalipses judaicos, tá? Tá certo? Vamos lá. Sob a pungente pressão da circunstância política vivida em época, isso é palavra da resposta de Justino a Trifão, presta bem atenção, em uma expectativa de um Messias que iria libertar o povo, tá certo? Essas expectativas geralmente incluíam a crença em que Deus iria vencer todos os poderes hostis e a ele e o seu povo escolhido, e que estabeleceria um reino em Israel glorioso e definitivo. Os livros apocalípticos, plural, apocalípticos, especialmente o livro de Enoque e o 4º livro de Esdras e também o livro de Marcos, indicam vários detalhes sobre a chegada do tal ungido Messias, a derrota das nações hostis a Israel e a união de todos os israelitas no reino messiânico, seguida pela renovação do mundo e a ressurreição universal. Está lá, não é? 1.29 do diálogo. Aí disse mais Justino, também os 2 bodes que se mandava sacrificar no jejum, iguais, um deles era feito emissário e outro se destinava ao sacrifício. Anunciavam as 2 vindas de Cristo. Olha só, Justino, com a sua ideologia, começou a detalhar, sem nenhuma regra, sem ninguém por perto, sem ninguém incriminar, começou a inventar das 2 vindas de Messias, aonde a Torá e o Tanakh afirma de uma única vinda, de um único acordo, né, de uma única aliança, e através do São Justino, tá certo, o cristianismo começou a ensinar de primeira e de segunda vinda. Olha aqui essa. É lapada mesmo, porque o negócio é sério, tá? Vamos lá, presta bem atenção para não perder o raciocínio, tá? Vamos fazer, a gente parou. Suas mãos sobre ele anunciavam as 2 vindas de Cristo. Olha, ideologia de Justino, foi através de Justino, presta bem atenção, viu? Numa delas, os vossos anciãos do povo e sacerdotes o enviavam como emissário, lançando as suas mãos sobre ele desonrado, pois vós é que era a vítima de todos os pecadores que queriam fazer penitência e jejuar, conforme aquele jejum a que se refere,
Ioxiá, Isaías, rompendo os laços dos contratos violentos e observando tudo que o profeta enumera e que nós citamos antes. E é justamente o que fazem aqueles que creem em Jesus. Está no diálogo dele, né? Justino contra Fão, lá 40, diálogo 40.4 e 5. Comentário de Justino, de duas vindas, é só lapada, meu amigo, tá certo? Então essa segunda vinda aí, de Yahushua, de Yeshua, de Eroshua, de Jesus, foi ideologia do pai da igreja, Justino, tá certo? Agora vamos lá, vamos mais à frente, tá bom? Peraí, deixa eu pegar mais, dar aqui uma lapada e faz, não tem como. Eita, porque não tem como não lapiar um negócio desse. O nosso povo tá comendo gato por lebre, tá na história de carochinha, entendeu? E esses líderes, entendeu? Pombaleza que estão aí, tá certo? Estamos falando do povo leigo, é dos líderes pombaleza, tá entendendo? Que só fazem roubar o dinheiro do povo, entendeu? E não falar a verdade, não buscar a verdade, fica criando igreja, levantando o templo, enganando o povo de segunda vinda de Messias, que foi sensacionalmente elaborado por Justino. Eita, eita, é lapada, olha aí, presta bem atenção. Vamos lá, mais avante, vamos lá, vamos embora. Objeção. Tal prática está baseada em Levítico, capítulo 16, de 5 a 10, 21, 2. No entanto, em Levítico não há nenhuma menção de que os bodes são iguais e nem que os anciãos e os sacerdotes impunham as mãos sobre o bode expiatório. Nós estamos falando algo, para chegar lá, apenas Arão empunhava as mãos sobre o animal, só ele, confessando todos os pecados do povo. Também em Levítico nada se menciona a respeito de Jerusalém, tá certo? Vamos lá. A respeito da batalha contra Amaleque, é um assunto também importante. Veja o que Justino, né, falou em seus relatos. Vamos lá. Quando o povo fazia guerra contra Amaleque, o filho de Nave, a quem foi dado o nome de Jesus, olha, comandava a batalha. Moisés orava a Deus com as mãos estendidas, Ur e Arão se a sustentavam o dia todo, para que elas não se abaixassem por causa do cansaço. Como está escrito nos próprios livros, não é, de Moisés, Moshe, o livro era vencido e se a figura que imitiva a cruz cedia um pouco, entretanto, enquanto permanecia nesta forma. Amaleque era derrotado e seu povo tinha forças, era por causa da cruz que as tinha. De fato, o povo levava vantagem, não porque Moisés orava desta forma, mas porque ele formava o sinal da cruz, pois era em nome de Jesus que comandava a batalha. Com efeito, presta bem atenção, com efeito, quem de vós não sabe que a melhor forma de aplacar ao Altíssimo, a Deus, é a que se faz com gemido e lágrimas? Com o corpo prostrado e de joelhos dobrados? Uma pergunta, né? Contudo, esse modo de orar sentado numa pedra, nem Moisés, nem ninguém o fizera antes, nem o fez depois. Por outro lado, a própria pedra, como já demonstrei, é um símbolo do Cristo. Está lá o diálogo 90, 4 e 5 por Justino. A aplicação de deturpação, os cristãos, os pais da igreja e os apologetas bíblicos utilizavam-se da fé cega, a fé, vamos fazer a fé, como Justino fez aqui. Então, o que é que está dizendo aqui para você? Está dizendo o que aqui? Que Justino muito teve a sua familiarização com o cristianismo e fazer com que o cristianismo crescesse na sua ideologia. Vamos embora. Os promotores hoje estão doidos para botar a gente na cadeia. Vamos lá, entenderam aí? Vamos lá, a respeito da passagem de bronze, estamos dizendo alguns textos de Justino aqui, das obrinhas dele, para você ver quem é Justino, tá? Vamos chegar lá no Divino Salvador, viu? Calma aí que a gente vai chegar, tá? Disse Justino, olha, a respeito da passagem de bronze, daquela serpente levantada de bronze no deserto, tá lembrado? Que você já leu muito lá dentro da igreja, ou ainda dentro da igreja, né? Vamos lá. Também aquela outra figura e sinal contra as serpentes que picavam Israel, evidentemente foi instituído para a salvação dos que creem que desde aquela época foi anunciada a morte da serpente através daquela que deveria ser crucificada, a salvação daqueles que, picados por ela, se refugiam naquele que enviou seu filho ao mundo para ser crucificado. Sinta só isso aí, que ele quis usar aquela passagem sobre isso. Veja mesmo, o espírito profético
de fato, não pretendia ensinar-nos através de Moisés de depositar nossa fé numa serpente, tanto que nos manifesta como ela foi amaldiçoada por Deus desde o princípio. E em Isaías nos dá a entender que será morta como inimiga pela grande espada que é o Cristo. Está lá o diálogo de Justino para com Trifão, né? Trifão 91.4. Objeções, vamos lá. Em âmbito judaico, essas passagens são mencionadas na Mishnah, que é um código que faz parte do Talmud pelos Yahudim. E vamos ver o que é que ela diz lá na Mishnah? Vamos ver, viu? Você ouviu o relato de Justino, agora vamos ver o que é que diz na Mishnah. E aconteceria que quando Moshe mantinha as mãos levantadas, né, Israel prevalecia. Está lá em Êxodo 17, Shemot, Êxodo 17:11. Mas poderiam as mãos de Moisés vencer ou perder uma batalha? Na verdade, isto para mostrar-lhes que quando Israel olhava para o alto, se submetia o coração ao seu Pai nos céus. Ele prevalecia, mas caso contrário, ele caía. Da mesma forma, pode-se explicar: fazei para vós uma serpente de bronze e colocai-a sobre uma haste, e quando alguém for mordido e olhar para ela, viverá. Mas poderia a serpente matar ou salvar a vida de alguém? Hein? Quando Israel olhava para o alto e submetia seu coração ao seu Pai nos céus, ele era curado. Se não fazia, ele morria. Está lá no Mishnah Rosh Hashanah 3.8. Olha aí. Isso é o que é a realidade histórica. Aí Justino diz que a serpente era como o Cristo que seria levantado ao terceiro dia para ressuscitar. Eita, olha aqui a lapada aqui. É só afiada hoje, viu? A lapada tá afiada. Ó. Agora vamos ver os argumentos sobre o tal Messias. Agora a gente vai chegar no prato principal, né? Você tá com fome ainda aí? Quer mais um pouquinho? Quer mais de Justino? Vamos lá, viu? Do paizinho da igreja? Vamos lá. Os argumentos sobre o tal Messias por Justino, ok? Trifão parece usar de ironia ao decorrer sobre Messias, dialogando com Justino. Veja o que Trifão faz, o que ele mostra. Vamos lá. Trifão: quando a Cristo ou Messias, se ele nasceu ou está em algum lugar, é desconhecido, e nem ele próprio conhece a si mesmo, e não terá nenhum poder até que venha Elias para ungí-lo, manifestá-lo a todos. Quanto a vós, porém, dando ouvido a vozes vãs, fabricais para vós mesmo um Cristo, e por sua causa estáis agora perecendo sem objetivo nenhum. Diálogo 8.4. Isso é Trifão falando para Justino. Vê o que ele disse, olha. Quanto a Cristo ou Messias, ele nasceu ou está em algum lugar, é desconhecido, nem ele próprio conhece a si mesmo, e não terá nenhum poder, até que venha Elias para ungí-lo e manifestá-lo a todos. Quanto a vós, porém, dando ouvido a vozes vãs, né? Vozes vãs, fabricais para vós mesmo um Cristo, e por sua causa estáis agora aparecendo sem objetivo nenhum. Olha aqui para Justino, eita! O próprio Trifão falando para Justino com as suas ideologias, indo contra a tese dele, contra a ideologia dele, que hoje o cristianismo e as igrejas cristãs estão comendo e aguardando vinda de Messias, que ele não veio. Aí alguém pode até dizer: mas João Batista aí, né? João Batista, vamos chegar lá nele lá, foi ele que batizou o tal Messias. Vamos lá. Justino agora argumenta aquilo que Trifão falou. Vamos lá. Contudo, sei também, por suas afirmações, que o Cristo ainda não veio, e caso tenha vindo, ninguém sabe quem ele é. Eita, palavra de Justino! Eita! É um diálogo bom, né, de Trifão com Justino, né? E Justino afirma o que Trifão diz: olha, contudo sei também, por suas afirmações, que o Cristo ainda não veio, e caso tenha vindo, ninguém sabe quem ele é. Está lá no diálogo dele 110.1. Eita, meu amigo, é só lapada mesmo de mascote, viu? Vamos lá. Essa primeira discussão sobre o tal Messias é reveladora, pois aponta duas posições a respeito de sua presença no mundo.
A primeira consiste em saber se o Messias já nasceu ou ainda nascerá. É só lapada. Eita, faísca que fumaça hoje tá virado mesmo, tá entendendo? Eita, paizinho da igreja. Eita, cristianismo maravilhoso. Tá certo? Vamos lá. A segunda aponta a possibilidade do Messias estar presente, porém ainda desconhecido. Cabe a Elias, pela unção, manifestá-lo ao mundo. Trata-se de um pensamento judaico que, além de ser contemporâneo a Justino, era conhecido por ele. Está lá no Midrash Terrelim, sobre Osé 2.1, ponto 9. TB Sanedrim 98a e o Targum Mic 4.8. Observação: a passagem que botam o tal João Batista como Elias é uma deturpação. É uma deturpação. Ah, Elias veio João Batista. Esse não existe. Aqui, ó. Eita! Faz que fumaça hoje. Entendeu agora? Tá entendendo? Veja aí o diálogo de Justino com Trifão. Vamos lá. Vamos lá agora, vamos lá. O Messias como filho do homem, a esse respeito, disse Trifão. Vamos lá, Trifão. Homem, essas e outras passagens, palavras de Trifão, do judeu, isso dialogando com Justino, semelhante das escrituras, nos obrigam a esperar como glorioso e grande aquele que recebeu do ancião dos dias, como filho do homem, o reino eterno. Em troca, esse que chamais de Cristo viveu desonrado e sem glória, a ponto de cair sob a extrema maldição das leis de Deus, pois foi crucificado. Eita, a palavra de Trifão é forte, né? Está lá no diálogo 32.1 com Justino. Essas palavras de Trifão são precedidas pela citação que Justino faz do profeta Daniel, 7, de 9 a 28. Segundo o apologista, a segunda vinda de Cristo será gloriosa como filho do homem sobre as nuvens, o que diz a respeito de Justino. Como vemos acima, Trifão, o judeu, em sua resposta, deixa transparecer que os judeus identificam o Messias como um homem. No entanto, se questiona essa possibilidade e avalia que essa passagem do diálogo é significativa para distinguir os elementos que realmente compunham o messianismo judaico, daquele que Justino atribuiu indevidamente ao pensamento, judaico a respeito do Messias. Veja, segundo a tradição rabínica, não se enfatiza o filho do homem como um Messias sobre-humano, vindo do céu, tá certo? Além disso, tal pensamento estaria em desacordo com as próprias palavras de Trifão, que afirmou ser o Messias um homem nascido de homem, não pré-existente e nem divino. Daí conclui-se que esse pensamento é cristão e foi posto por Justino na boca do Trifão. Eita, salafrário, aí, ó. Vamos lá. Hoje tá. Observação: não existe Messias divino, altíssimo, tá certo? Não existe. Tá aí a tese de Trifão no diálogo, com Justino, certo? Aí vamos lá, o Messias crucificado. Palavras, Trifão é contrário a essa ideia. Vamos lá, olha o que Trifão diz para Justino, O que duvidamos é que Cristo tivesse de morrer tão vergonhosamente, pois na lei se diz que é maldito aquele que morre crucificado em madeiro, de modo que, portanto, e muito difícil para mim convencer-me disso, que as escrituras tenham anunciado um Cristo passivo e evidente. O que desejo saber, se tiveres um argumento e demonstrar, é o fato de que ele teria que sofrer um suplício que está maldito na lei. Esse é o diálogo 89.2 de Trifão com Justino. Com efeito, sabemos que ele haveria de sofrer. O que nos tem que demonstrar é que ele também deveria ser crucificado e morrer de morte tão desonrosa e amaldiçoada pela própria lei. Diálogo 90.1. Observação: eu quero fazer uma pergunta agora a você que é cristão, a messiânico. Aonde estão os dados? Aonde estão as provas? E aos descendentes de Justino, Justino não está mais aqui porque já está no paletó de madeira. Mas aos descendentes, ou ao próprio Justino, se ele estivesse vivo, eu queria perguntar: aonde está o registro da crucificação do tal Messias?
Eu quero que você traga o registro, as provas cabíveis. Tem não? Eu tenho aqui, Faísca e Fumaça, aqui, ó. Tá certo? Faísca e Fumaça tem os registros, tá certo? Vamos lá. Terceiro ponto, o Messias pré-existente e divino. Trifão disse a Justino, presta bem atenção, retoma o teu discurso onde havias parado, e terminam. Com efeito, ele me parece contraditório e absolutamente impossível de demonstrar, pois dizer que esse vosso Cristo pré-existe como Deus antes dos séculos e que depois dignou-se nascer como homem, não é homem que venha dos homens, não só me parece absurdo, como também insensato. Está lá, diálogo 48.1 de Trifão com Justino. E Trifão ainda mais disse, olha, parece-me que os que afirmam que Jesus foi apenas homem que por eleição foi ungido e tornado cristão, dizem coisas mais críveis do que vós, ao dizer o que dizes todos nós. Com efeito, esperamos o Cristo, que nascerá como homem, de homem, a quem Elias virá ungir. E este que se apresenta como Cristo, deve-se pensar que é absolutamente homem nascido de homem. Contudo, pelo fato de Elias não ter vindo, afirmo que este não é o Cristo, ou o Messias, o Mashiach ungido. Eita! Eita! O diálogo do Trifão com Justino é para acabar, viu, meu irmão? Vamos lá, observação. Manda Justino ou alguém descendente dele, né, os cristãos, coitados, de ler as escrituras como está escrito e não como foi espiritualizado, tá certo? Porque os textos foram espiritualizados e com a ideologia de São Justino, tá certo? E todo mundo está aguardando vinda aí dos céus, segunda vinda, ele nem veio, tá certo? Agora como é que você está aguardando segunda vinda que não existe? Porque só é uma vez só que ele virá. É mascotada, é lapada, viu? Objeção, vamos lá. Deduzimos que o Messias é homem, pois não pode haver dois deuses, e sendo homem, não pode preexistir antes da criação do próprio homem. Eita! Tal argumentação racionalizante e respaldada por Trifão, de outra forma utilizando os textos sagrados. A partir do profeta Isaías, Trifão não aceita a afirmação de que o Messias é Deus pré-existente e questiona como se pode considerar a pré-existência daquele que recebeu todas as potências do Espírito, né, como se não tivesse. Está lá no diálogo 87.1. E ainda Trifão falando, em outra passagem, responde-me, portanto, antes de tudo, como podes demonstrar que existe outro Deus além do Criador do Universo? Está lá no diálogo 50.1. Se Deus é um, para os judeus é impossível aventar a hipótese de que o Messias seja Deus. Trifão menciona as escrituras para convencer Justino, presta bem atenção, sobre essa impossibilidade. A divindade do tal Jesus não poderia, e ao Rush Yeshua, o Yeshua da vida, ser assegurada, pois o Altíssimo, Deus através de Isaías, disse que a nenhum outro daria a sua glória, o seu poder. E aí? Eu sou o Salvador, além de mim não existe outro, não divido o meu poder com ninguém. Eita! Eita! Lapada de mascote hoje. É hoje, viu? É hoje. Vamos lá. Outra questão, como esse se dignou nascer de uma virgem, por vontade de seu pai foi crucificado e morto? Como pode? Como provar que ele ressuscitou e subiu aos céus? Cadê os escritos relatos de como ele ressuscitou e subiu aos céus? Cadê as provas cabíveis? Só conversa fiada e a introdução grega, né? Os padrezinhos gregos e romanos, não é isso? Vamos lá. A resposta de Justino a todas essas objeções se fez através de uma hermenêutica cristológica do Antigo Testamento. Ele usou a fé cega e espiritualizou, botando o Cristo de todo jeito no Antigo Testamento como Messias de novo. Entenderam o que foi que Justino fez? É lapada, vamos lá. No entanto, é curioso notar que Justino, ao citar a Torá e Tanakh, o Antigo Testamento, não realiza apenas uma exegese tipológica ou alegórica para ressaltar a presença do tal Jesus como Messias. Inúmeras vezes o apologista
né? Que Justino se refere apenas ao que está escrito na Bíblia, seu sentido literal, para defender suas posições. Sua intenção é demonstrar que a letra do texto é suficiente para garantir a verdade de suas argumentações. Nesse procedimento de recorrer sempre às Escrituras, Justino faz o uso de passagens sem as citar completamente, omite trechos ou faz recortes de acordo com o que procura defender. Justino também substitui palavras ou expressões nos textos bíblicos que ele apresenta. Eita, paizinho da igreja bom, né? Esse tá bom demais, né? Você que está adorando aí ao Messias, o divino, né? Ao Deus Messias, né? Olha o seu pai aí, o pai dele aí, o pai de Jesus, tá certo? O apologista, que é Justino, afirma-se evidente o fato de nenhum descendente de Abraão nascer de uma virgem. Apenas Jesus nasceu nesta condição. Olha, não é isso que ensina, né? A virgem que daria a luz ao filho por toque do Espírito. Aí eu pergunto a você, Espírito tem tribo? Espírito engravida? Eita, peraí, deixa eu pegar aqui a lapada aqui que faz esse fumaça aqui, ó. Eita, vamos lá, né? Vamos lá. Logo a profecia de Isaías fala sobre Jesus Cristo mas sobre Ezequias, como Justino diz, como defendeu os judeus, referindo-se a Ezequias. No entanto, a esse respeito, Trifão judeu levanta 3 problemas. Esses 3 aqui é filé mignon. Vamos lá. Primeiro problema, é vergonhoso afirmar que o nascimento vaginal de Jesus, por isso, o assemelha a mitos gregos. Meu irmão, nascido como Jesus, por toque de espírito, de ação, o vento foi lá e tocou e engravidou. Eita, é mitologia, meu velho. Aqui, ó. Olha. Eita, eu tô falando é do seu paizinho da igreja, viu? E Trifão aqui tá lá comentando com ele, é só o diálogo com ele lá, tá bom? Segundo ponto, o texto hebraico não diz virgem, mas uma mulher jovem, uma donzela. Eita, você que tá adorando Jesus, olha aí o seu paizinho aí, o paizinho de Jesus é esse é o pai de Jesus, Justino. Você que não estuda, você que não procura estudar, come de todo jeito que diz, não é isso? Aí é o pai de Jesus e Justino, que inventou Justino, ele, o divino, Jesus o divino, o Deus que veio o filho, e o Altíssimo teve mulher para ter filho? Aonde está isso na Escritura? Eu quero saber, me traga os textos, tá certo? E se Espírito tem tribo, porque o último ungido vem da tribo, tá certo? Da descendência de Davi, e ele não veio ainda, meu amado. Quem veio foi as canetas do padre Justino, tá certo? Então eu vou pegar aqui, faz de fumaça, em homenagem a minha, você dá uma lapada mais. Eita, é lapada para tudo que é lado hoje, tá certo? E o terceiro ponto é o seguinte: é praticamente impossível o Altíssimo, Deus, suportar nascer e tornar-se homem. Está lá no diálogo 6.1 de Trifão falando para Justino. E agora? Aí eu pergunto a você, como é que fica agora a fé cega? O que é uma fé cega? É crer naquilo que se ouviu, mas não crer naquilo que se estuda. Eu estou falando aqui da realidade histórica, que o seu pastor, que o seu ministro, tá certo? Que os biblistas que puxam a sardinha pro seu saco para levantar o cristianismo e tá na igreja ganhando o seu dinheiro, facilzinho, né? 10%, dízimo, tridízimo, né? Entendeu? Agora como aí o vaqueiro aí pedindo 30%, né? E por aí se vai, né? Os filhotes de Macedo lá da Universal, não é isso? Do R.R. Soares, das Assembleias de Zeus, de Deus, não é? Estão lá, tudinho lá, dando dízimo, oferta, tal, porque o Messias vai vir, ele vai me levar para o céu, vai me arrebatar. E aí, eu estou mostrando a você dados. Eu não estou aqui com conversa para boi dormir, não. Com história de carochinha, não, entendeu? Agora, eu quero abençoar você, a sua família, a sua vida. É abençoar através da palavra, não é do super a nuva chaspa para ali para trás que a palavra achou, não. Entendeu? Agora eu quero abençoar você com a palavra, com a história verídica. Você gosta da veracidade escritural? Você quer conhecer o Altíssimo, Aiô de Rei Vavirê, o Altíssimo lá do povo Yahudim, que estão lá em Arruxalã? Tem muitos que estão dizendo que o povo que está lá não é Yahudim. É sim. Agora, muitos dos povos, tá certo? Hebreus estão fora, isso eu sei, estão fora, mas lá também é povo, calcando, seja ele amarelinho, seja ele branco, seja como for, tá certo? Porque lá o sol causticante, quem é branco, se torna moreno, meu amigo.
Tá certo agora? Entendeu? Então essa conversa aí é conversa para boi dormir. Então Yahudim tem branco, galego, preto, queimado do sol, de todas as cores, de todos os tamanhos. Ok? E estão espalhados. Eita! Deixa eu dar logo uma mascotada aqui boa aqui, porque o negócio tá bom. Ó, eita, ó, eita! Vamos lá! Presta bem atenção. Então, é praticamente impossível se aceitar a história do salafrário tal Cristo, Jesus, Yeshua, Yeroshua, Yahushua, o Shua da vida, como seu salvador, meu amado. Porque o Altíssimo é que é muito mais do que esta pequena palavra salvação. Ele é muito mais do que isso. Porque ele que criou todas as coisas. E o ser eterno todo-poderoso, Yahu é o seu nome, Yahu é o seu nome, Yahu é o seu nome, tá certo? É que fez todas essas coisas aqui que nós vemos, tá certo? E que criou para nós morarmos. E é aqui que vai ser transformado tudo. Vai começar por lá, por Yerushalayim, por Jerusalém, entendeu agora? Tá certo? Com a vida do último ungido, que vai reunir as tribos, né? E as profecias vão se cumprir nele. Mas nesse salafrário aí, não se cumpriu nem a venda de um picolé de 50 centavos, tá certo? Então preste atenção que eu estou lhe dizendo aqui. Porque nós estamos falando com responsabilidade. Faísca que fumaça é certo uma brincadeira? Não, mas é uma realidade também, tá certo? Por quê? Porque o paganismo é grande nesse Novo Testamento, elaborado pela caneta dos pais da igreja, e pelos apologistas, e pelos teólogos, né? Pelos biblistas que estão aí fazendo bíblias e mais bíblias para ganharem muito dinheiro e viverem com as vendas de bíblias e mais bíblias, né? Adulteradas, ainda que fosse uma escritura para todo mundo conhecer a realidade histórica, mas as bíblias adulteradas, adulteradas em nomes, adulteradas nas passagens, adulteradas, né, na história, tá certo? E cheia de ídolos, tá certo? Então, olha, o estudo de hoje aí eu pergunto para você, você ainda vai crer nesse Messias da caneta de Justino, da ideologia dele, das mentiras dele? Será? Ainda vai ter capacidade de estar orando no nome de Jesus, de Yeshua e de Yahushua? Me perdoe, meus amados, mas tenham vergonha na cara, tá certo? Tenham vergonha, tenham vergonha. Vocês não têm culpa não, mas quem lhe ensinou tem culpa. Aqueles aprendeu tem culpa. Os pais da igreja que são os culpados. Porque a história ela é única. O próprio Eterno falou lá em Shoamot, em Êxodo, e disse: o meu nome será lembrado, não é? Constantemente. Olha, de geração a geração, o nome do Eterno. E a sua escritura, como foi o relacionamento com o primeiro povo, os Yahudim, também seria com o segundo povo, os Goim, os estrangeiros, que somos nós, que vocês conheceram do grego como gentil. Ok? Então, ó, eu aguardo que hoje vocês tenham sido abençoados. Essa apostila aqui está sensacional. Ela é um filé mignon, ok? Se você desejar adquirir, contacta conosco aí no privado, tá certo? Um abraço para você no YouTube também, que está nos acompanhando aí também, né? Um abraço para você fortemente, um beijo, né? E não se esqueçam de adquirir os nossos materiais e ajudar o nosso trabalho, ok? Já temos, se eu não me engano, 16 ou 17 vídeos, tá certo? Então vocês aí, ó, que possam e querem as provas nas mãos, tá? E não ficar só no que eu estou falando aqui, lendo naquilo que nós relatamos, ajude o trabalho, né? E eu agradeço a vocês pela oportunidade de estar presente no seu smartphone, no seu PC, no seu notebook, não é? No seu computador, ok? Te agradeço muito, né? A Shalom. E vamos botar aqui uma musiquinha boa aqui pra gente, né? Pra gente ver aqui, não é isso? E vamos começar aqui a agradecer ao Eterno, né? Não é isso? José Farias, boa noite, chegou no final. Tudo de bom aí pra vocês, uma noite de sábado abençoada e um domingo maravilhoso, ok?
Louvado seja o Eterno, né? Um abraço para todos, um beijão para todos, agradeço pela participação. Shalom para todos.